Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Hoje o nosso som está realmente nas alturas. Muito bem. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à nossa ordem do dia. Darmos início a esta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos um projeto de lei e 2 vetos. O primeiro deles é de autoria do vereador Erivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, o projeto de lei que denomina a Praça Professora Iglantina de Oliveira Almeida, a área pública situada na esquina da rua Eduardo Carlos Pereira com a rua Assis Chateaubriand, no Jardim do Lago. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador José Dias, que institui campanha de combate à violência contra a criança. Finalizando o veto total ao projeto de lei do vereador Erivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que regula prazo para a realização de serviços de reparos pelas concessionárias de serviços públicos que especifica. Temos aqui também um comunicado, senhor presidente, que é um ofício que pede a retirada do projeto de lei de autoria do prefeito municipal, traz o número 10.922, que autoriza a concessão administrativa de uso e posterior doação à Faculdade de Medicina de Jundiaí, de área pública situada no bairro Vianello, divisa com Bonfilhole, para a implantação de centro de diagnóstico e tratamento de câncer de mama. Essa é a matéria que nós temos, iniciando esta 165ª sessão ordinária. Muito bem, minha primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondência recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 14 vereadores presentes e 2 vereadores ausentes, vamos dar início à nossa ordem do dia. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, se o senhor concordar, eu pediria que a sessão de hoje fosse dedicada à memória da senhora Célia Caniato, falecida no último sábado, de tradicional família jundiaense. A Célia trabalhou comigo no Sindicato dos Metalúrgicos por quase 20 anos. E o irmão dela, o Bruno Caniato, família tradicional, parente do senhor Hilário Caniato. Então, gostaria que, se o senhor concordasse, que a sessão fosse dedicada à memória da Célia Caniato. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Tonelli, deferido o pedido de Vossa Excelência, será dedicado, então, em memória da Célia Caniato.
Tendo a ata da 164ª sessão ordinária, realizada em 18 de setembro de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar à ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 944, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera o Código Tributário para permitir a assinatura digital ou digitalizada em documentos da dívida ativa. Está em discussão o projeto de lei complementar. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 944. Segundo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.794, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê a instituição de campanha informativa sobre a doença celíaca, de intolerância ao glúten. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Bom dia. Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos. Com grande satisfação que eu ainda, senhor presidente, participo mais dessa sessão e apreciar mais um projeto em autoria relativo à saúde. O projeto prevê que os órgãos competentes criarão a campanha informativa sobre a doença celíaca e a forma de sua prevenção a ser realizada anualmente no mês de maio. Mas uma campanha de informação é uma grande necessidade. Nós temos essas informações para com os nossos munícipes. Para a divulgação da campanha, será realizadas e utilizadas as unidades de saúde através de afixação de cartazes e outros meios de comunicação impressos e também meios eletrônicos. Neste projeto eu apresento como objetivo conscientizar a população sobre os sintomas e o tratamento da doença celíaca, de intolerância ao glúten e de auxiliar os pacientes já em tratamento. A doença celíaca é uma condição crônica que afeta principalmente o intestino delgado. É uma intolerância permanente ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Nos indivíduos afetados, a ingestão de glúten causa danos às pequenas protusões ou vírus que revestem a parede do intestino delgado. Esta condição tem outros nomes, tais como expocelíaco e enteropatia glúten sensível. A doença celíaca é considerada uma desordem autoimune, no qual o organismo ataca a si mesmo. Os sintomas podem surgir em qualquer idade após o glúten ser introduzido na dieta. Os sintomas intestinais incluem diarreia crônica ou prisão de ventre, inchaço, flatulência, irritabilidade e pouco ganho de peso. Os pacientes podem apresentar atraso de crescimento e da puberdade, anemia da carência de ferro, osteoponia ou osteoporose, exames anormais de fígado e uma erupção na pele, que provoca prurido chamado dermatite herpetiforme. A doença celíaca também pode não apresentar nenhum sintoma. O tratamento consiste em evitar por toda a vida alimentos que contenham glúten, pães, cereais, bolos, pizzas e outros produtos alimentícios ou aditivos
que contém trigo, centeio, aveia ou cevada. Medicamentos e outros produtos também podem conter o glúten. Assim que o glúten é removido da dieta, a cura costuma ser total. Apesar de a dieta sem o glúten parecer extremamente difícil, a princípio, algumas famílias têm tido muito sucesso. É possível substituir farinhas proibidas por fécula de batata, farinha de milho por amido de milho, polvilho doce ou azedo, farinha ou creme de arroz, farinha de arruda ou de fubá. Nutricionistas e grupos de apoio podem ajudar as famílias a se ajustar a esta dieta radical. Mesmo assim, podem ser necessários vários meses que elas se acostumem com a dieta. Essa iniciativa vem ao encontro da decisão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão prevê que as embalagens de alimentos que contêm glúten, como os derivados de trigo, cevada e aveia, devem indicar não apenas a presença da substância, mas também informar sobre a doença celíaca. Para o Ministério Público, os celíacos portadores dessa doença e intolerância têm direito de serem informados e advertidos claramente dos riscos dos produtos. A expressão contém glúten seria, como é, de fato, insuficiente para informar o consumidor acerca da nocividade do produto para o portador da doença celíaca. Temos mais dados aqui, mas para ver a necessidade. A pessoa que não tem essa intolerância, quase que não há problema ou risco, mas o próprio Supremo Tribunal já tem mostrado a necessidade que o simples fato de anunciar a presença desta matéria, desta substância na composição desses alimentos não é suficiente para que a pessoa tenha a ciência que lhe fará mal, que já tem intolerância a esta doença. Por isso, senhor delegado Dr. Paulo Sérgio Martins, a necessidade de informar através de mais esta campanha. São essas palavras do vereador Val, senhor presidente, nesta manhã. Obrigado. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.794, com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente nesta manhã, projeto de lei de autoria do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, projeto de lei 10.794, que prevê a instituição de campanha informativa sobre a doença celíaca, de intolerância ao glúten. Senhor presidente, senhores vereadores, eu falo sobre o projeto de lei. Até aqui nós sabemos da ilegalidade do projeto, mas é um projeto que chama bastante atenção de nós aqui, vereadores, da sociedade, enfim, porque essa iniciativa vem ao encontro da decisão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão prevê que as embalagens de alimentos que contêm glúten, como os derivados de trigo, cevada e aveia, devem indicar não só apenas a presença das substâncias, mas também informar sobre a doença celíaca. Para o Ministério Público, os celíacos portadores dessa intolerância têm direito de serem informados e advertidos claramente do risco dos produtos. A expressão contém glúten seria insuficiente para informar ao consumidor acerca de nocividade do produto para o portador de doenças desta celíacas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que teve o parecer de legalidade, mas nós sabemos que aqui também teve a forma da Comissão de Justiça e Redação, analisando o mérito desse projeto de lei, das intenções, principalmente do vereador, autor desse projeto de lei, e votando favoravelmente nela defendida. Então, eu parabenizo o nosso companheiro relator Fernando Bardi, Antônio Carlos Pereira Neto, Roberto Conde,
a Ana Tonelli Vicentina, Ana Tonelli, e o Paulo Sérgio Martins também, que analisa bem os projetos de leis passados por esta Câmara. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável ao projeto de lei do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.794. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.794, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê a instituição de campanha informativa sobre a doença celíaca, de intolerância ao glúten. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, apenas para agradecer os nobres pares, especialmente o vereador Zé Dias, que ele se doou também parte da explanação do projeto. Obrigado. Muito bem, vereador Val. E eu, como pai de nutricionista, digo ao senhor da importância desse projeto. Não tive a oportunidade de usar na tribuna, mas a gente conhece algumas pessoas que têm a intolerância ao glúten, né? E o quanto sofrem. Assim como também existe hoje uma questão da intolerância à lactose, né? Que é também causadora de vários e vários, né, problemas aí na questão da saúde geral das pessoas, vereador Val. Então nós temos que realmente ter conscientização, para isso nós temos que ter campanhas ensinando a nossa população. Esta presidência gostaria também de dedicar essa sessão em memória do senhor Luiz Roberto Inocente, né, que entre tantas outras atividades, ele era assessor e coordenador do curso de pós-graduação da ESEF, né, muito jovem ainda, uma pessoa que tinha um trabalho realizado e realizando pela cidade, pela ESEF, a nossa querida Escola Superior de Educação Física, e que precocemente nos deixou, cujo velório já aconteceu hoje, no período da manhã, agora às 9 horas da manhã. Então, uma perda para a cidade de Jundiaí, do Luiz Roberto Inocente, e com certeza Deus o acolherá entre os seus. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.833, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige nos carrinhos de compras dos supermercados dispositivo de segurança para transporte de crianças. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Duval Orlado. Apenas para ir adiantando, no projeto de lei 11.186, que é esse da desapropriação aí de imóvel, é o último item, acho que da pauta, na justificativa aqui fala que não houve desapropriação amigável do imóvel e que houve um laudo para verificar os reais valores indenizatórios. Esse laudo e a avaliação do imóvel não está aqui juntado no projeto. Normalmente, quando nós fazemos qualquer permuta ou compra e desapropriação de imóvel, o laudo sempre vem aqui para a gente verificar como está. Para que não chegue na hora do projeto a gente faça a questão de ordem, eu já estou adiantando, se for o caso, para devidas análises até a gente chegar à aprovação do projeto, senhor presidente. Muito bem, vereador Duval Orlado. Eu vou, obviamente, deferir a questão de ordem de Vossa Excelência e até vou já pedir ao nosso departamento jurídico
que também já tome ciência para ver da necessidade ou não de que isto venha, e se for o caso de adiarmos o projeto. Acho que há um consenso que será fácil de ser conseguido, vereador Duval, para que se adie por 1 ou 2 semanas, né, para que no máximo, nem necessário, né, para a próxima semana já é tempo mais do que suficiente para que seja enviado. Pode ser que venha até na manhã de hoje, mas talvez adiemos para a próxima semana e virar o laudo aí para que seja composto. Até porque se existe, se está dito que existe, não tem por que não compor realmente o projeto. Então está em discussão o projeto de lei de número 10.833. Com a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, mais um projeto que visa colaborar com a higiene e a segurança de nossos munícipes. O projeto exige nos carrinhos de compras de supermercados dispositivo de segurança para transporte de crianças. Esse projeto de lei prevê que os carrinhos de compras, supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres, que tenham um dispositivo de segurança para o transporte das crianças, embora já observado por a maioria do supermercado, pelos grandes supermercados, os estabelecimentos terão um prazo de 6 meses para se adequarem ao disposto da lei, sendo que o infrator fica sujeito a multa de R$2.000, sendo que a maioria dos supermercados já atende, mas isso não é regra. Então precisamos, porque alguns ainda mercados, às vezes até pequenos mercados, não entenderam ainda desta necessidade. De acordo com o Ministério da Saúde, 55% dos casos de internação de crianças no Brasil são provocados por quedas. Há relatos de crianças mortas em consequência de queda de carrinhos de supermercado. Há um ano houve uma ocorrência na cidade nossa, vizinha aqui de Cabreúva. A criança teria ficado sozinha, em um momento de descuido desequilibrou-se, caiu, bateu a cabeça no chão, esteve 8 dias internada em estado grave, mas infelizmente não resistiu e faleceu. Aliás, a prática de pôr crianças em carrinhos de compras contrapõe as normas de vigilância sanitária. As crianças andam pela rua e a sujeira da sola dos sapatos é trazida para o interior dos carrinhos, onde posteriormente são depositadas verduras, carnes e demais alimentos. Esta prática deve ser evitada através da oferta de carrinhos com cadeiras para a acomodação das crianças. Daí esta proposta, para que os supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres instalem nos seus carrinhos de compras dispositivos para esta fixação e acomodação segura de crianças, embora nossa preocupação apenas seja em assegurar a segurança das crianças nesses estabelecimentos. Nós já notamos que isto não é regra em todos os mercados e a gente quer com isso trazer esta consciência aos proprietários, trazer isto também, esta discussão à tona, para que entendamos que é uma questão não apenas de segurança, mas de saúde. Temos que tomar muito cuidado com os alimentos, né? Então, se o mercado tiver o carrinho, a criança não precisa pôr o pé no fundo do carrinho, onde não haverá o contágio, a contaminação dos alimentos ali depositados. Portanto, senhores, uma proposta simples, na qual eu peço mais uma vez o apoio dos senhores para que aprovemos este projeto de lei. São essas as palavras do vereador Val também neste projeto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei, com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. E até em nome, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público presente aqui nesta manhã,
Projeto de Lei 10.833, do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, Val, exige nos carrinhos de compras dos supermercados dispositivo de segurança para transporte de crianças. Sabendo, senhor presidente e os vereadores, até falo um pouco da justificativa, e aliás a prática de pôr crianças em carrinhos de compras contrapõe as normas de vigilância sanitárias. As crianças andam pelas ruas e as sujeiras da sola dos sapatos é trazida para o interior dos carrinhos, onde posteriormente são depositadas verduras, carnes, demais alimentos que são colocados neste local. Em prática, deve ser evitada através de oferta de carrinhos com cadeiras para a acomodação da criança. E tem mais, senhor presidente e os vereadores, eu vim até defender o projeto de lei do nobre companheiro, porque já passou pela casa aqui vários projetos, principalmente um deste vereador, alguns meses atrás também, falando referente este carrinho de supermercado. E nós sabemos que há poucos dias foi acontecido de uma criança no interior do carrinho, o pé da criança dentro daqueles ferros do carrinho, o espaço, quando a criança pisou, o pé da criança varou do outro lado. E olha a situação dessa criança no desespero. Isso foi questão de 10 ou 15 dias aqui na cidade de Jundiaí. Não vou falar o supermercado, mas vou falar referente ao projeto. A criança ficou numa situação de desespero, também os pais, principalmente ainda mais. Precisou vir o caminhão de bombeiro para acerrar aqueles ferros do carrinho e retirar a criança daquele carrinho de supermercado e de despesa no qual é feito referente às pessoas que vão para o supermercado com suas crianças. Então, um perigo mesmo, Val. Eu quero parabenizar por esse projeto de lei, até por este acontecimento dentro desses dias aí, questão de 10 ou 15 dias, que foi terrível para os pais, principalmente para a criança que ficou num desespero muito grande. E eu, portanto, defendo o projeto de Vossa Excelência e vou votar favorável ao projeto. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.833. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.833. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. A respeito do que o vereador Zé Dias colocou na tribuna, de um fato ocorrido há 10, 15 dias atrás, ainda bem que o bombeiro foi lá e tirou o pezinho do menino do carrinho de supermercado e não teve nada mais grave. Diferente, infelizmente, do que ocorrido em Cabreúva, né? Há meses atrás, que infelizmente o menino veio a óbito, né? Pela queda num carrinho, por estar em pé num carrinho de supermercado. E aproveitar e agradecer mais uma vez o nobre Spar e especialmente o vereador Zé Dias por ter novamente contribuído. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Próximo item na nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.939, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que prevê comunicação aos pais à ocorrência de faltas de alunos da rede municipal de ensino. Está em discussão o projeto de lei, com a palavra o seu autor, o vereador Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, projeto de lei de minha autoria que prevê a comunicação aos pais, a ocorrência
de falta de alunos da rede municipal de ensino. Toda escola da rede de ensino comunicará aos pais dos alunos os excessos de faltas destes que forem verificados. A comunicação far-se-á sempre que o aluno atingir 10 faltas injustificadas no semestre, que ainda não tenham sido comunicadas. E na justificativa a gente coloca aqui: se as escolas da rede municipal de ensino comunicar o excesso de faltas dos alunos matriculados, os pais poderão acompanhar atentamente a vida escolar dos seus alunos, dos seus filhos, melhor dizendo. E nós sabemos que nós vivemos hoje numa sociedade onde, obrigatoriamente, a maioria dos pais, tanto o pai quanto a mãe, ele tem que trabalhar fora para poder sustentar a família. E se não houver esse controle por parte da escola comunicando aos pais, que normalmente já ficam ausentes do lar durante o horário escolar, então essa criança pode estar em outros lugares, e lugares às vezes escuros, lugares às vezes até impróprio, e isso pode trazer um transtorno muito grande, não só para a vida escolar da criança, mas também da sua própria vida de uma forma geral. Então, um projeto simples. Eu peço o apoio de todos os vereadores que votem favorável nesse projeto de lei de minha autoria. Continua a discussão. Projeto de lei, com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que nos ouvirão à noite. Pastor, o projeto é ilegal, inconstitucional, mas é de extrema importância. Eu acho que esse tipo de atitude deveria ser adotada tanto pelas escolas públicas, né, municipais, estaduais, tanto quanto pelas escolas particulares. E isso deveria ser também comunicado ao Conselho Tutelar. É complicada a ausência de um aluno, de um nosso filho, sem que nós saibamos. Eu acho que tais fatos têm que ser apurados. Isso causa uma desídia eventual dos pais, caso eles saibam e não punam os seus filhos, ou simplesmente eles têm que saber o que está acontecendo e a ausência. Tenha certeza, apesar da ilegalidade e da inconstitucionalidade, nós somos uma Câmara política, não técnica, e é de grande valia, principalmente em termos de segurança, em termos de educação, em termos de família. Parabéns, vereador, e ter o apoio desse aqui que vos fala. Concedo uma parte? Pois é. Eu quero parabenizar pela fala, né? Doutor Paulo Sérgio, que além de vereador, também é delegado e sabe muito bem dos problemas que nascem na vida, às vezes, das crianças que não têm um acompanhamento dos pais no lar. E a escola, hoje em dia, a gente sabe que muitos professores, às vezes, por estarem sobrecarregados, né, dando aula em várias escolas, até para poder sobreviver, porque o salário de professor também é muito pequeno, então, às vezes, passa até desapercebido. E isso que foi colocado no senhor de fundamental importância, que essa comunicação seja feita, e o Conselho Tutelar, nós sabemos que ele assume esse papel, mas a demanda também é muito grande para o Conselho Tutelar na nossa cidade. Obrigado pela contribuição. Obrigado pelas palavras, e lembrando que agora, né, nós incitamos alguns esforços, a própria Prefeitura acatou, nós temos 2 conselhos tutelares a partir de 19 de outubro. É de extrema importância, além da comunicação para a família, a comunicação para o Conselho Tutelar, para ver o que realmente está acontecendo, para ver onde estão essas crianças, esses adolescentes, para que não se desvirtuem, né? E se houver desídia dos pais, os próprios pais serem punidos, serem advertidos. Se os pais não souberem, que tenham ciência do que está acontecendo com seus filhos, para verificarem que tipo de problema está havendo. Obrigado, senhor presidente, e parabéns, vereador pastor Roberto Conde. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.939. Em votação.
Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.939. Próximo item na nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.940, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que institui a campanha Doe Livros e Revistas para as bibliotecas e escolas municipais. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que institui a campanha Doe Livros e Revistas para as bibliotecas e escolas municipais. É instituída a campanha Doe Livros e Revistas para as bibliotecas e escolas municipais, que ocorrerá anualmente durante todo o mês de outubro. As doações serão recebidas e será avaliado o estado de conservação, sendo as utilizáveis serão encaminhadas para uso e inservíveis seria encaminhado para reciclagem. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte emitirá um certificado correlato aos doadores. Os livros serão identificados em local apropriado deste, com o nome do doador, que seria um incentivo, e a data da respectiva doação. A divulgação será ampla, abrangendo todo o município. E na minha justificativa, eu coloco o seguinte: as doações vão ampliar os acervos de várias escolas, contribuindo para a leitura, que é fundamental para o desenvolvimento intelectual da criança. Nós sabemos que a leitura, ela traz esse desenvolvimento intelectual. Infelizmente, eu puxei na internet uma pesquisa, aonde foi feita uma pesquisa que o brasileiro, ele é um dos principais no ranking que menos lê livro. Para você ter uma ideia, você que está me ouvindo aqui na Câmara e me assistindo pela internet, o brasileiro não tem o hábito de leitura, e isso acaba até, vamos dizer assim, o raciocínio, a intelectualidade acaba ficando comprometida. Então, o Brasil é um dos países que pouco lê, e a gente vê as nossas crianças carregando essa deficiência. Então, o poder público, a prefeitura, deveria incentivar a leitura, não só a doação, mas a leitura de livros. Então, esse projeto visa isso. E finalizando, Monteiro Lobato, ele deixou uma frase marcante, que sempre é mencionada, que um país se faz com homens e livros. Um país, para meditar, um país se faz com homens e livros. E na era da internet, então, vereador Doca, a gente vê que a tendência é se deixar cada vez mais o livro de lado, Porque hoje em dia as crianças só querem saber de acessar sites, ver aquela matériazinha lá dos portais, E o livro fica jogado. Então é importante, isso diz respeito ao futuro da nossa sociedade, para que se levante novos líderes, vereadores, deputados, senadores, presidentes da República, futuros. É importante que eles tenham uma base intelectual forte, para que esse país seja um país realmente um país de primeiro mundo. Então, essas são as palavras do vereador Roberto Conde. Só finalizando a minha fala, a importância também das bibliotecas, dos sebos aqui na cidade. Há um tempo atrás, eu adquiri um livro para o meu filho na escola a R$10. E esse livro, numa livraria, custava mais de R$100.
e eu adquiri por R$10 num sebo ali na 23 de maio, conhecido por vários vereadores, a R$10. Então a gente tem que incentivar a nossa população a ir às bibliotecas e também aos sebos. Essa doação poderia ser estendida aos brilhantes trabalhos que a gente vê algumas pessoas aqui da cidade fazendo o seu próprio sebo e ajudando muito a Jundiaí. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei, com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei do nobre companheiro Roberto Conde de Andrade, projeto de lei 10.940, institui a campanha Doe livros e revistas para as bibliotecas e escolas municipais. Eu até admiro, senhor presidente, senhores vereadores, um projeto desta qualidade, com o mérito da Vossa Excelência, que realmente foi buscar junto à sociedade, junto às escolas, o público da nossa cidade, o quanto vale um livro, e livros novos, que realmente são, às vezes, até jogados. Eu quero falar para o senhor, vereador, outro dia, numa rua de Jundiaí, um caixote com mais de 100 livros na calçada, principalmente com 3 deles, que é do idioma inglês, que hoje custa mais de R$100 cada um deles. Eu vi aquilo lá, eu fiquei assim, sabe, liguei para o meu filho, vim retirar aqueles números de livros que estavam na calçada, principalmente esses 3, de inglês. E eu fico pensando, o nosso país é um país, como falou o vereador, que hoje está praticamente na era da internet, tudo é assim, E hoje até a máquina, hoje a tabuada, a maioria é na máquina, senhor presidente. A tabuada hoje é feito na maquininha. E muitas vezes a pessoa deixa o livro do lado, abandona esses números de livros, cadernos seminovos, da própria família, talvez é jogado fora, vereador. O projeto de Vossa Excelência é fundamental para o ensino da cidade, não só da nossa cidade, claro, desse país também, Por isso, eu parabenizo. Tem a palavra. Eu queria agradecer ao vereador Zé Dias, que é um vereador preocupado com as causas sociais, e nós sabemos, vereador Zé Dias, por exemplo, tem muitas famílias que não têm condição de pagar o livro. E o livro está cada vez mais caro no nosso país. Aquelas listas do início de ano, tem muitos chefes de família que acaba se endividando para poder comprar os livros para dar aos seus filhos para estudarem. Então, isso que o senhor falou, essa caixa poderia ajudar a muitos jovens, e até em faculdade, Quantos jovens que às vezes ingressa numa faculdade particular, ganha uma bolsa de estudo, ele não tem condição intelectual para passar para uma faculdade pública, porque essa que é a grande verdade. A gente vê que as faculdades públicas é só filho de rico que estuda, essa que é a grande verdade. Então, às vezes, o aluno vai para uma faculdade e ele tem que suar os pais para poder pagar aquele livro, que às vezes a pessoa joga no lixo, mas não doa numa biblioteca, não doa numa escola, Então eu quero parabenizar o senhor pela brilhante fala. Eu quero aqui, pastor, mais uma vez, assinar junto a esta causa. O senhor é uma pessoa preocupada, nós sabemos quantos projetos já entrou nesta casa desta natureza, E portanto, com ilegalidade, todos os projetos que entram nesta casa é assim, é legalidade, é ilegal, mas olha só o mérito desse projeto, O que é o futuro desse país? Está naquilo que realmente o senhor escreveu dentro desse projeto. Futuro do país para o primeiro mundo, é isso, vereador. Então, portanto, eu parabenizo
mesmo com a ilegalidade, votarei favorável ao seu projeto, vereador. Parabéns pela ideia, parabéns pelo trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.940. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.940. Próximo item na nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.941, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que prevê sanção e procedimentos no caso de trote telefônico contra o Serviço de Assistência Médica de Urgência, SAMU. Está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez suba a tribuna da Câmara. E eu considero esse projeto de lei, não que os demais não fossem importantes, mas esse aqui é de suma importância. De minha autoria, Roberto Conde Andrade, que prevê sanção e procedimentos no caso de trote telefônico contra o Serviço de Assistência Médica de Urgência, SAMU. Toda ligação telefônica feita ao SAMU com informações falsas e de qualquer que resulte o deslocamento frustrado pela inexistência do evento informado, será passível de multa. E na justificativa, veja bem, Jundiaí, se eu não me engano, ela conta com 4 unidades móveis do SAMU. E na justificativa eu coloco aqui, existem vários tipos de trote e os mais frequentes são aplicados por crianças que ligam por brincadeira, o qual dispensa tempo dos atendentes e acaba por congestionar o sistema de atendimento. Há também aquele trote mais elaborado, no qual é passado uma verdade dos fatos, levando o deslocamento, que no entanto nada encontra e por consequência gera prejuízo aos cofres públicos e perda da eficiência do serviço devido ao tempo desperdiçado com atendimento a essa ocorrência falsa. O deslocamento e o atendimento do SAMU valem muito mais do que dinheiro, pois o maior prejuízo para que a viatura não chegue é o da vida humana, que pode ser ceifada por causa do trote. E nós sabemos que esse projeto é de um alcance tão imenso que o governador ele aprovou uma lei em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, que prevê penas àqueles que passam o trote para o serviço do SAMU, e não só o SAMU, mas a Polícia Militar e tantos outros órgãos que trabalham com informações. Então, e hoje nós sabemos que existem técnicas, nós temos aqui 2 delegados aqui na Câmara, de poder rastrear e saber da onde é originada aquela chamada telefônica. O vereador Dr. Bardi, Paulo Sérgio, queria até que me ajudasse, porque vocês são expertos no assunto, né? Hoje tem como saber da onde saiu aquele trote colocando em prejuízo o SAMU. E o SAMU não é adivinho, né? Ligou para lá,
ó, tem alguém aqui passando mal, está quase morrendo, está tendo um princípio de infarto. Então o SAMU prontamente já sai com a unidade e chega lá, foi um trote passado por alguém. Não é só criança não, a gente sabe que infelizmente tem muito maluco, né? Tem muita gente que não tem nada na cabeça e que não tem o que fazer e fica passando trote para o SAMU. Então eu peço a aprovação desse projeto dos vereadores, que é de suma importância, e quero que o prefeito torne-se em lei, pegue esse projeto que é ilegal e constitucional e faça dele uma lei aqui em Jundiaí, não só para o SAMU, mas para a Polícia Militar e para todos os órgãos, Defesa Civil, para todos os órgãos competentes que vivem de informações para poderem ajudar a nossa população de Jundiaí. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Continua a discussão, projeto de lei, com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. E atém. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei do nobre companheiro Roberto Conde de Andrade, que prevê sanção e procedimentos no caso de trote telefônico contra o Serviço de Assistência Médica de Urgência, SAMU. Senhor presidente, projeto de lei que realmente consta aqui com ilegalidade. Eu não sei o que será aqui legal nesta casa, mas é um projeto importante. A gente sabe que o projeto de lei, dentro daquilo que o vereador falou aqui nessa tribuna, dos prejuízos que pode causar referente a uma ligação, mas, senhor presidente, seus vereadores, nós temos uma coisa que realmente tem de ter a conscientização da sociedade. Por quê, senhor presidente, seus vereadores? Uma pessoa que tem um telefone fixo, um celular, com certeza o número dele está sendo registrado naquele momento, mas quando é um telefone, principalmente nas periferias, mais distante, ou mesmo até no centro da cidade, não importa a intenção da pessoa prejudicar este lado, que realmente ele faz uma ligação de um orelhão. Me conceda uma parte. Imagine o senhor que está falando, vereador Zé Dias, uma pessoa lá no Tulipas passando um trote. O SAMU, o senhor sabe, aqui na Federico Ozanam, na ponte São João, a unidade saindo daqui, indo lá para o Tulipas, que é bem distante, um trote, e quantas pessoas não deixam de atender por causa desse trote, até a unidade chegar lá no Tulipas e depois voltar, uma vida pode ser perdida por esse trote, né? Então, até por isso, vereador, eu vim aqui falar do projeto de Vossa Excelência, pelos cuidados que Vossa Excelência tem no dia a dia aqui na casa, né? Agora, nós falamos também os trotes com as polícias militares, a polícia civil, a guarda municipal, vereador. Enfim, tem uma série de coisas que, no decorrer do tempo, as pessoas têm que se conscientizar que é prejuízo para a própria pessoa. É a mesma coisa eu falar assim: eu vou fazer uma ligação no orelhão, não fui bem servido pela qualidade, eu quebro o restante que tem. Senhor presidente, quem que paga esse trabalho? Quem paga esse prejuízo? É a própria população. Então eu parabenizo a Vossa Excelência pelo projeto, mais uma vez com ilegalidade que diz ao projeto, mas que eu acho que o prefeito, se for ilegalidade ou se puder sancionar ou vetar, que ele manda um projeto de lei para casa, que nós possamos votarmos e dar à sociedade aquilo que realmente elas precisam. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias nesta manhã. Muito bem, vereador José Dias. Continua a discussão, projeto de lei 10.941, com a palavra o vereador Fernando Manuel Bart. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. Pastor, eu vou ocupar essa tribuna para defender o projeto de Vossa Excelência e mencionar que fui o autor de um projeto que também encontrou veto do senhor prefeito municipal,
quando o intuito daquele projeto que apresentamos aqui tinha por objetivo gravar todas as ligações recebidas pelos serviços telefônicos da Prefeitura, de tal sorte a garantir não só a qualidade do atendimento do funcionário, preservar o funcionário quando também ele é ofendido, desacatado, quando a pessoa do outro lado da linha não entende direito a orientação ou por conta do seu estado alterado acaba ofendendo o funcionário, mas sobretudo e principalmente para evitar o trote e para garantir a qualidade do serviço prestado, tanto a satisfação do munícipe usuário, como também a garantia daquele funcionário que está prestando o serviço. E esse projeto encontrou veto, sim, do senhor prefeito municipal por conta do vício de iniciativa, tal qual o seu projeto. Isso aqui implica o quê? Implica em dispêndio público, o que constitucionalmente é vedado, né, a iniciativa de projetos dessa natureza por parte de vereadores. E aqui, mais uma vez, eu ocupo essa tribuna para contestar os critérios pelo qual fomos avaliados. Eu quero que alguém me diga que um projeto desse é ruim no seu conteúdo. E o vereador vai estar sendo inevitavelmente avaliado de maneira negativa porque está propondo um projeto ilegal. Se aqui nós discutimos Você, ideias... numa parte, você vê a minha nota, eu fiquei abaixo da média, não que eu estou pouco me lixando para a ONG Voto Consciente, porque for, mas você vê a falta de critério deles. Então, e eles se dizem, é porque na próxima eleição tem um deles que já vai sair para candidato a vereador. Mas a sociedade jundiaense está enxergando isso, né? A gente sabe que tem gente. Então você vê, eu fiquei abaixo da média, outros vereadores aqui ficaram também. E é uma meia dúzia só que acredita nisso, né? Talvez fosse o caso, né, vereador, de se reavaliarem os critérios e incluir critérios, por exemplo, de conteúdo do projeto, né? Ou, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, o critério de transparência na internet ou de aparição na internet. Tem gente, boa parte da nossa população, que sequer sabe o que é um computador. Pessoas de mais idade não têm habilidade e sequer têm acesso a esse mundo informatizado. Então, como é que você pode avaliar alguém que não faz parte desse mundo, que ainda se comunica por telefone ou por carta, que ele tem uma avaliação ruim porque ele não tem transparência na internet? Aliás, até porque é uma discussão, e o Brasil engatinha sempre atrás das coisas que acontecem no mundo. Quem é um pouco mais antenado e um pouco melhor informado, vai saber que hoje na Europa, que se diz, né, a parte mais avançada do mundo, e que de fato é, em termos de tecnologia, a grande discussão no mundo europeu diz respeito à invasão da integridade e da privacidade das pessoas por conta da exposição nessas metodologias informatizadas. De tal maneira que o crime, e aqui eu falo da vertente que eu conheço bem, ele se vê absolutamente estimulado a acontecer quando alguém divulga na internet tudo aquilo que fez e o que vai fazer, onde vai estar, como vai estar vestido, com quem vai conversar e o que vai fazer. Então, fica aqui, né, um desabafo, um protesto com relação a esse critério. Mas voltando ao projeto, pastor, o projeto é de suma importância, e volto a repetir, eu tive um projeto dessa mesma natureza que previa que todos os serviços de telefone fossem gravados e que foi, de fato, vetado pelo senhor prefeito por conta do vício de iniciativa. Então, eu acho que, como se trata de uma casa política, como o vereador Paulo Sérgio já subiu essa tribuna e falou, nós também devemos nos ocupar com as ideias, e aliás essa é uma das finalidades da existência do parlamento. Historicamente, quem sabe quando surgiu o parlamento na vida moderna, né, com a ideia da tripartição dos poderes lá de Montesquieu na França, depois da Revolução Francesa, sabe muito bem que o parlamento é exatamente o local onde se discutem ideias que eventualmente vão ou não se tornar leis, e por conta aí também da vedação da iniciativa. Então, senhor presidente, eu gostaria de manifestar que votarei favoravelmente ao projeto e na eventual vinda de um veto, vou votar também favoravelmente a sua derrubada, senhor. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bart. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.941. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 14... Vou esperar a vereadora. Com 15 votos, sim. Esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.941.
Esta presidência recebe o requerimento de número 980, de preferência, para discutirmos o projeto de lei de número 11.186 de 2012, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera o PPA 2010-2013 para prever com desapropriação de imóvel destinado à implantação da primeira companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo e autoriza crédito orçamentário correlato. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Com 15 vereadores votando sim, a totalidade dos senhores vereadores presentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Antes de colocarmos em discussão, eu gostaria de registrar a presença do Major PM Elvio Garcia Leal, que é o subcomandante do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior, bem como do Major PM Ricardo Campos de Camargo, que é o coordenador operacional do 49º Batalhão da Polícia Militar. Está em discussão, sejam bem-vindos, né, a esta casa, né, sempre um prazer recebê-los aqui. Está então o projeto de lei de número 11.186 em discussão. Com a palavra o a vereadora Marilena Perdiz Negro. Os dois pediram ao mesmo tempo. Então seremos cavalheiros, o vereador Paulo Sérgio Martins. Tenho certeza que o senhor assim o concorda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, na verdade, cogitava com o vereador Durval Orlato um pedido de adiamento breve para esse projeto, não só pela questão dos valores aqui que inclui, mas por uma questão um pouco mais ampla, para a gente poder entender os caminhos aqui na cidade de um plano municipal de segurança para a cidade. Eu acho que chegou a hora de a gente conversar e dialogar com todas as forças que envolvem o sistema de segurança, incluindo todos os atores. Isso não acontece. Então, até para poder conhecer qual que é o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho instituído para fazer a discussão do plano de segurança da cidade, que eu não vi até hoje. Acho importantíssimo ter os espaços sediados para todas as nossas polícias, inclusive a nossa Guarda Municipal, que está desalojada, não tem sede, e a gente está discutindo a casa do referencial para a gente, que é a Polícia Militar. Então, o adiamento seria no sentido de promover um pouco essa discussão fora do período eleitoral, sim. Eu acho que era uma questão bastante interessante da gente aprofundar e saber dos nossos papéis aqui na gestão da segurança. Eu vejo assim, com bastante preocupação e também com dúvidas, porque altos investimentos estão sendo previstos para a região do São Camilo. A gente quer melhorar, a gente quer modificar aquele quadro. Para isso está vindo investimento na ordem de 15 até 20 milhões do governo federal para implantar núcleos de submoradias. Então, com esse viés, a gente teria que olhar para a questão de segurança também com a proposta de desenvolvimento da cidade, para onde, de repente, será que é o São Camilo? Fica essa pergunta. Até acredito que seja, mas será que vai estar integrada com a Guarda Municipal, que também estou ouvindo dizer de ações de descentralização da Guarda? Não está claro para mim, nem nesta administração e nem no que está se aludindo no futuro, a política de segurança para a cidade. Então, eu acho que não seria um momento, o adiamento seria nesse sentido, da gente promover um maior diálogo com essa administração,
com os agentes todos envolvidos que respondem pela segurança, para poder ter tranquilidade, para saber que estamos fazendo a coisa certa. Ainda que parem dúvidas sobre os valores aqui a serem adquiridos. E eu gostaria de dizer, para não surpreender ninguém, que a gente já está aqui fadado, já estamos escaldados quando vem aqui desapropriações, como aconteceu na Vila Progresso, 6 imóveis de uma vez, sem qualquer iniciativa para executar o que se propõe. A gente tem o maior prazer de desapropriar imóvel se é para um equipamento público, se é para uma necessidade, e depois não se faz. Então agora nós estamos com orçamento aqui em vista, a gente tem outras prioridades, também prioridades, aí a gente tem essa surpresa em período eleitoral de um prefeito que está até ausente a partir desta semana aqui aprovando o projeto de lei e fazendo concessões, mesmo que seja para o Estado. Então, eu acho uma pena essa desarticulação que houve no nosso pedido de adiamento, porque houve aqui um compromisso, uma fala de que seria conversado um adiamento. Então, eu estou surpresa, não vou votar, não me sinto tranquila para votar. Acho que todos os vereadores aqui, a maioria deles é candidato a vereador, alguns são funcionários do poder público estadual e não sei se terão tranquilidade para votar nesse momento. É uma pena que a gente tenha que fazer isso nesse momento eleitoral. A gente poderia ter feito um adiamento para o começo de novembro, as coisas estariam mais tranquilas, mais viáveis, até para entender qual é a política de segurança que a gente quer para a cidade, para não estar espraiando de qualquer maneira, não acredito que seja de qualquer maneira, mas de uma forma participativa, que eu quero entender também o papel da Guarda Municipal nesse esquema de leitura da cidade na questão de segurança. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Só a título de esclarecimento, o vereador Durval Orlato havia feito um questionamento que essa presidência entendeu pertinente, fez a consulta ao departamento jurídico desta casa, que fez os esclarecimentos, pedi ao departamento jurídico que fizesse os mesmos esclarecimentos ao vereador Durval Orlato, e por entender que o projeto não detinha mais nenhuma dúvida da necessidade do que foi levantado, é que nós o colocamos, né, em discussão. Ele está em discussão normal, só fizemos a preferência em questão do atendimento, até porque sabemos das responsabilidades dos majores aqui presentes, tá? E em relação à questão de se discutir a questão de segurança, nós estamos discutindo a questão da doação de um espaço para que se construa um quartel da Polícia Militar. Então, não tem, né, não dá para a gente levantar uma questão política neste momento. É um absurdo que a gente faça isso. Questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu falei claramente que eu ouvi de uma articulação de adiamento que me tranquilizou. Fui surpreendida com não adiamento. Ninguém veio me informar, nem o vereador Durval Orlato, ninguém dessa decisão. Então, eu estou surpresa. Agora, eu peço também que quem quiser fazer uso da tribuna, o faça na tribuna e faça... Vereadora, este presidente tem a prerrogativa de usar a prerrogativa de ser presidente. Por favor, a senhora deve conhecer o regimento da casa. É o mínimo que a gente espera de quem está aqui há 2 mandatos. Questão de ordem do vereador Tico. Vossa Excelência foi muito bem, vereador Júlio, presidente da casa. Não podemos confundir plano de governo do Luiz Fernando, né, que a vereadora citou, com uma ação da Polícia Militar, que a Prefeitura está desapropriando. Então, a vereadora estava discutindo um plano de governo do então candidato Luiz Fernando Machado. Vossa Excelência foi muito bem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu não mencionei qualquer nome de nenhum candidato. Então, o vereador está fazendo questão de ordem, presidente. Tribuna política aqui, eu não fiz. Eu fiz a política de segurança pública, o que é muito diferente. Não, eu acho que a senhora fez uma tremenda confusão em algo que não deveria ter feito. Fez alusão, sim, ao plano de governo. Certo? Questão de ordem. Tentou usar, não lhe considerei mais questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Quero falar.
Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Só para pedir a palavra. Então, por favor, a palavra está com o vereador Paulo Sérgio Martins. Em primeiro lugar, acho que fica ridícula essa discussão, principalmente perante os majores Leal e Camargo. Acho que é uma coisa que tem que ser decidida em bastidores. Em segundo lugar, foi sanado, até pedi a preferência, a Vossa Excelência falou que estava sendo sanado, o problema foi sanado, não vejo qualquer óbice para que seja votado hoje. Em segundo lugar, essas questões políticas devem ser deixadas de lado, principalmente nesse momento, não sei se são ou se não são. O problema é que aqui se trata de segurança pública, né? Se trata de uma certa celeridade, eu acho que já veio até um pouquinho demorado demais. Votarei favoravelmente, aliás, é um pleito de 2 anos atrás, eu estava presente quando da reunião dos senhores coronéis, tenentes coronéis e majores com o prefeito Miguel Haddad. É de extrema importância essa alteração no PPA. Eu acho imprescindível. Eu acho que se descentraliza a educação e a saúde, a segurança tem que ser descentralizada. Nós sabemos a boa vontade e principalmente a necessidade, em primeiro lugar, de um quartel próprio para o 49º BPMI. E em segundo lugar, agora que está sendo doada, e é de principal importância que os vereadores votem esse assunto, deixando as questões políticas de lado, pensando tão somente na segurança. A descentralização, a ida da primeira companhia do 49º, pois não, vereador Barros? Permita uma parte. Eu entendo o seguinte, tantas e quantas fossem as parcerias solicitadas pelos órgãos de segurança da prefeitura, todas elas deveriam ser deferidas. Todos nós sabemos que existe hoje, e nós principalmente, né, sabemos que existe hoje uma defasagem em função do crescimento da nossa cidade e das forças de segurança. A criminalidade é um fenômeno social que continua sempre a evoluir e sempre a crescer. E o objetivo da polícia é manter essa criminalidade dentro do padrão razoável e aceitável de convivência. Então, tantas quantas fossem as solicitações da Polícia Militar para a instalação de suas companhias, de seus batalhões, da Polícia Civil para suas ações, a instalação de delegacias, todas elas deveriam ser muito bem-vindas e acolhidas e não observadas como uma questão política, mas sobretudo como uma questão verdadeiramente séria de se cuidar da segurança do nosso município. Obrigado. Uma questão de extrema importância, não tem que ser adiada mais, já demorou para chegar nessa casa. Meu voto será favorável, eu acho que vocês têm total apoio dessa Câmara, desculpem até pelos impasses aqui ocorridos, faz parte dessa militância política, entendemos, terão um voto favorável. Hoje, o que se vê é a instalação de UPPs, Unidade de Polícias Pacificadoras. Lá não vai ser só o local da primeira companhia do Batalhão da Polícia Militar do 49º, e sim haverão outras áreas onde a população poderá, se não me engano, utilizá-las assim como guarda de... Eu gostaria só que o Silvinho largasse meu dedo, obrigado. Que houvessem quadras, haverá quadras para que exista essa congruência entre a Polícia Militar, que é de extrema importância junto à população. A população do São Camilo, ela é 99% do bem. O que está sendo feito lá é de extrema importância, que é a desapropriação, o rebaixamento do morro, a colocação de uma unidade policial e outras deveriam vir. Falo aqui, além de vereador, como delegado de polícia, e é de extrema importância que nós votemos favoravelmente a este projeto. Entendo a posição da vereadora Marilena, talvez precisasse de um tempo maior, é questão de pensamento, porém, questões de segurança, saúde e educação, que é o tripé básico da nossa sociedade, não podemos adiar e não podemos fazer disso uma questão política. Obrigado, senhor presidente, parabéns aos senhores do 49º, Camargo, os majores Camargo e Leal, pela postura, pela presença e pela briga por uma unidade aqui na cidade. Parabéns e tenho certeza que os senhores conseguirão, inclusive depois, com a ajuda dessa Câmara, dos vereadores da população, a construção da sede. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem, continua a discussão o projeto de lei de número 11.186, com a palavra o vereador Durval Lopes Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, faltando 15 dias, 14 dias para as eleições, os ânimos, 12, está na contagem regressiva maior que a minha. Eu já até perdi as contas, mas faltam menos de 2 semanas.
os ânimos ficam um pouco exaltados e às vezes os ouvidos ouvem o que as bocas não pronunciaram, né? De fato, houve aqui no início um questionamento até antecipado a Vossa Excelência, em virtude da gente não ver o laudo do terreno e tal, e eu me lembro que em algumas transações com áreas para adquirir para o próprio público, alguns laudos viriam acompanhando. Aí o setor jurídico da nossa casa lembrou que, na verdade, esses 197 mil reais, eles são um complemento que precisa ser dado, porque a desapropriação não é amigável e, portanto, para se chegar num valor para adquirir a área. Eu queria estar votando aqui o nome, se é que nós é que vamos dar um nome, normalmente a Assembleia Legislativa que dá um nome, e inaugurando a base da Polícia Militar. Nós estamos votando uma verba para tentar adquirir o terreno. Daí para a gente ficar a 12 dias das eleições dizendo que é uma coisa ou outra, eu acho que aqui ninguém vai conquistar o voto de ninguém, né? Já está todo mundo bem definido, a não ser que alguém se arrependa de si próprio e resolva votar no amigo do lado, mas caso contrário, todo mundo aqui está bem definido. Então, eu vou votar sem problemas esse projeto. Acho que poderia, de fato, ser feito. Na Câmara, muitas vezes, o projeto dá margem para uma coisa que não somos nós que produzimos, né? A mensagem nos jornais aí da votação desse projeto dava muito mais a impressão de que a semana que vem ia inaugurar a base da PM do que propriamente o projeto. Estão aqui as autoridades militares aqui, ansiosos por esse primeiro de muitos passos que vão ser dados ainda para poder montar a base lá. Então eu não vejo problema em votar, tinha só essa intranquilidade com relação à avaliação do imóvel, mas não tinha entendido que isso aqui é só um complemento. O valor de 4 mil metros quadrados naquela região não vai sair só 197 mil reais. A situação é mais pesada um pouco com os proprietários. A prefeitura vai fazer essa contrapartida da área e certamente o Estado vai ter que construir mais rápido que o hospital nosso regional. Mas paro por aqui para não levantar mais nenhuma alusão a qualquer momento eleitoral, senhor presidente. São essas minhas palavras. Parabéns, vereador Durval Orlando. O senhor teve os esclarecimentos que foram necessários. Continua a discussão, projeto de lei, com a palavra o vereador Marcelo Roberto Castaldo. Senhor presidente, vereadores, na hora que eu vi o momento de discussão, o próprio vereador Durval, até fui contemplado com as palavras dele em relação ao que estamos aprovando hoje, né? Na verdade, nós estamos legalizando, né, no futuro o que pode ser feito naquela área. Então, até porque nós sabemos aqui que se não for aprovado este ano a questão da mudança do PPA, não pode se fazer nada naquela área. Então, o projeto é bem claro e aqui todos sabem o que estão aprovando no dia de hoje. Mas se não aprovarmos, nada acontecerá. Então, com certeza é um dos passos, mas que legalmente ele tem que ser feito. Então, votamos com muita tranquilidade, até porque já sabemos que às vezes são colocadas algumas indicações, algumas obras, né, até com valores, no sentido de prevê-las, e às vezes não acontece. Isso também já aconteceu várias vezes, de um PPA ser aprovado e ele não ser contemplado na sua totalidade no decorrer do mandato. Então, nós sabemos o que estamos aprovando hoje e a necessidade desse projeto. Fora isso, nós estaríamos aqui criando uma expectativa que não existe. Não, na verdade, temos que ter a responsabilidade naquilo que falamos. E hoje está bem claro, a necessidade da aprovação para no futuro termos sim implantado lá na região de São Camilo a tão esperada
através da primeira companhia da Polícia Militar, a autorização para a implantação de um posto lá, que nós aguardamos, toda a população aguarda ansiosamente essa implantação. Mas hoje estamos aprovando a inclusão do PPA de uma forma que torne legal a Prefeitura fazer esse investimento naquela área. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.186. Então, parabéns à nossa grande Polícia Militar, que acaba de ser contemplada nesta casa aqui. A gente espera que os trâmites sejam agora acelerados. Dando sequência, essa presidência recebe o requerimento de número 981, de urgência para apreciação do projeto de lei de número 11.191 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que denomina a Praça Professora Iglantina de Oliveira Almeida, área pública situada na esquina da rua Eduardo Carlos Pereira com a rua Assis Chateaubriand, no Jardim do Lago. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, uma vereadora ausente, esse presidente que não vota regimentalmente, está aprovado o requerimento de urgência. Está em discussão o projeto de lei número 11.191, que denomina a Praça Professora Iglantina de Oliveira Almeida, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.191. Próximo item na nossa ordem do dia. Esta presidência recebe o requerimento de número 979 de adiamento para a sessão ordinária do dia 13/11 da discussão do projeto de lei de número 10.961 de autoria do vereador Roberto Conde Andrade. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento. Último item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.168, de autoria da vereadora Madalena Perdiz Negro, que inclui no calendário municipal de eventos a Semana Municipal de Adoção, semana que antecede o dia 25 de maio. Está em discussão o projeto de lei. E até em nobre vereadora.
senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, embora é uma questão muito simples aqui para nós, vereadores, fazer a inclusão de eventos como uma sinalização da importância do evento para a cidade, eu queria ressaltar o trabalho do projeto Semente, que tem feito e justifica esse pedido na pessoa do professor Chicão, que estava aqui no plenário até há pouco, e que vem consolidar uma política muito forte na criação de uma rede de proteção à criança e adolescente e a rede de proteção social da criança em situação de adoção. Então, eu tenho acompanhado todos os anos o esforço da sociedade civil em torno de trazer a desmistificação desse tema junto às famílias de Jundiaí e da região, a importância da política da convivência familiar, que ganhou força, né, através da Lei Federal número 12.010, e com isso tem trazido para a cidade de Jundiaí um status e uma importância que vai até sediar o próximo encontro nacional, que é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, o ENAPA, vai ser sediado aqui em Jundiaí. Então, nós vamos, com essa ação, eu sei que o vereador Júlio César de Oliveira também tem uma dedicação e acompanha o trabalho profícuo do Projeto Semente. Temos dado todo o apoio de estrutura que essa entidade e os profissionais da área, né, que se dedicam na causa da adoção, que é atingir a grande meta de não termos crianças em situação de adoção a partir dos 7 anos, que a gente consiga que as famílias brasileiras tenham, né, essa possibilidade de adotar, mesmo que seja tardiamente, as nossas crianças e os irmãos, muitas vezes. Então, eu acho que aqui a Câmara vai ter a possibilidade de, ao incluir no calendário municipal, de ter uma participação mais efetiva do poder público também nessa semana, que tem ficado mesmo só com o poder judiciário e a sociedade civil. A partir desse momento em que a gente mapeia em nível nacional e estadual e cria a semana que antecede o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, e consolidar todas as atividades junto com a rede de assistência à criança nessa Semana Municipal da Adoção. E quem sabe a Câmara pode participar mais efetivamente desses momentos através de suas comissões de trabalho e nós mesmos vereadores, de uma forma a contribuir com essa política pública tão importante. Então, conto com o apoio dos senhores vereadores para que aprovem, né, esta lei, o projeto de lei 11.168, e assim podermos, já no próximo ano, ter uma semana municipal junto com o poder público, se os senhores aprovarem. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilena. A presidência regimentalmente não vota, mas aprovo com certeza e não tenho dúvidas do trabalho que o projeto Semente faz na cidade de Jundiaí, como foi dito pela senhora. A gente tem contato, né, com as pessoas lá que trabalham, que fazem todo um gesto, né, de amor muito grande, de dedicação muito grande, e tenho certeza de que Jundiaí também ganhará muito no ano que vem, sediando o encontro nacional aqui na cidade de Jundiaí. Eu acho que é um ganho para a cidade de Jundiaí também na participação da questão da adoção, né? Eu acho que é importante que tenhamos o comprometimento da sociedade como um todo, e o poder público faz parte desse todo. Então, parabéns pelo projeto, e se pudesse votar, com certeza teria um sim nesse projeto, vereador. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marilena Negro, acho de extrema importância esse projeto de lei da inclusão no calendário municipal de eventos a Semana Municipal de Adoção, semana que antecede o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. Acho que mais importante do que o filho consanguíneo, aquele que vem da união conjugal, é a adoção, onde você vai buscar uma pessoa e vai colocá-la no seio da sua família. Parabéns, vereador. Existem compromissos e altos compromissos, do meu ponto de vista, até espirituais, nesse tipo de situação. Quando nós instituímos algumas campanhas, quando nós fazemos projetos de lei de inclusão no calendário público municipal, nós visamos o foco para aquele tipo de assunto. E eu acho que o foco nesse tipo de assunto da adoção, e como Vossa Excelência bem falou, só o Poder Judiciário, a sociedade civil está envolvida, tem que haver um maior envolvimento. Acho que a partir da inclusão no calendário público municipal e na divulgação, nós focamos mais, nós temos mais interesses, nós divulgamos muito mais. E é de suma importância a adoção nessa nossa sociedade em que vivemos, onde você pinça certas pessoas, onde você busca pessoas e traz ao convívio da nossa família. Eu acho que as pessoas que agem nesse tipo, e tenho vários amigos, companheiros, irmãos, nesse sentido, onde buscaram pessoas para serem adotadas e hoje convivem e têm que ser tratados obrigatoriamente como realmente filhos, irmãos, primos, sobrinhos. Parabéns, vereadora, tem meu apoio, principalmente pela importância do projeto e do sentido do projeto. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei de número 11.168. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.168. Muito bem, vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos um único requerimento de número 978, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Então está em discussão o requerimento número 978. Em votação. Com um vereador votando sim, 12 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de número 978. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 15 vereadores presentes, portanto nós temos número legal, vamos dar início ao grande expediente. Nós temos 12 vereadores inscritos. Questão de ordem do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Me perdoe interromper Vossa Excelência, mas solicitaria a gentileza da retirada do meu nome da listagem, por favor. Deferido o pedido de dispensa do vereador Antônio Questão Carlos de ordem. Pereira Neto. Questão de ordem do vereador Roberto Conde. Retirar meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de retirada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Antonelli. Peço também a retirada do meu nome da listagem. Obrigado. Deferido o pedido de retirada do nome. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio. Peço também a retirada do meu nome da grande expediente.
Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador. Questão de ordem, José Galvão Braga Campos, para retirada. Deferido o pedido também. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Leandro Palmarini. Peço a retirada do meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de retirada do vereador Leandro Palmarini. Questão de ordem do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Antes de fazer a retirada, eu queria só fazer um comentário, senhor presidente. O meu agradecimento ao DR pela obra que está sendo realizada ali na contenção na rodovia Geraldo Dias. Era uma preocupação, foi feita uma contenção, mas ela não estava contento. Aí houve, por parte desse vereador, um pedido aí que fosse refeito os trabalhos, e as obras estão ali sendo realizadas ali na Geraldo Dias. Quem se utiliza daquela rodovia sabe do que eu estou dizendo. Está aqui inclusive Toninho, que é morador lá do Morada, conhece bem o problema. Esperamos aí que em breve essa obra esteja concluída. E também peço a retirada do meu nome do grande expediente. Obrigado. Deferido o pedido de Vossa Excelência, o vereador Marcelo Gastaldo. Questão Questão de ordem, presidente. vereador Fernando Bart. Solicito também a retirada do meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência para retirada, vereador Fernando Bart. Questão de ordem do vereador José Carlos Ferreira Dias. Peço a retirada do meu nome no grande expediente. Deferido o pedido de retirada do vereador José Carlos Ferreira Dias. Então, nós temos questão de ordem da vereadora Marlena Perdiz Negro. Eu gostaria de dizer, que eu vou abrir mão do meu período aí de fala, e dizer que eu estou muito preocupada com a falta de segurança no trânsito em torno das obras aqui do Parque Guapeva. Tem colocado em risco motoristas, pedestres, máquinas pesadas trabalhando, sem qualquer orientação de agentes de trânsito e sem sinalização para o motorista. Então, eu espero que os vereadores nos auxiliem a fazer esse pedido à CETRANSP, que era uma das questões que eu iria abordar no grande expediente, e peço a retirada do meu nome nesta sessão. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereadora Marlena Perdiz Negro, para a retirada do nome. Questão de ordem do vereador Silvio Armani. Solicito também a retirada do meu nome para o grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência para a retirada do vereador Silvio Armani. Nós temos um único vereador inscrito, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. E tem novo vereador. Vai se despedir de novo? Não, choradeira de novo. E essa deve ser a última mesmo. Senhor presidente Nobres Pares, eu ocupo essa tribuna, mas por um momento bem rápido. Prometi aos cidadãos que conversei com eles na Fazenda Grande de expressar a indignação deles aqui pela falta de limpeza daquele bairro. Não passam os garis ali e eles estão indignados. Eu tenho, na verdade, alguns pedidos ao longo desses anos em relação à limpeza das ruas da Fazenda Grande e sua região. De fato, a limpeza nos bairros para cá são bem mais acentuados. No Retiro, no Bigo, na Hortolândia, no centro, mas a Fazenda Grande e a sua região, a grande região da Fazenda Grande, não é contemplada com uma limpeza mais acentuada. Então deixo aqui a reclamação, dos moradores da Fazenda Grande, com esta indignação quanto à limpeza de toda aquela região. Relembrar aqui também da indignação dos moradores da Avenida Alexandre Milani, que o DAI, alguns anos atrás, concedeu a ligação de água para eles lá, uma vez que a via já está asfaltada, e agora o atual presidente da DAI, o senhor Wilson Holm, não resolve, não cita, não abre mão, já falei, não marca a reunião com os vereadores, muito menos com os munícipes, e já mostrei aqui a inflexibilidade dele em relação aos problemas com os cidadãos de Jundiaí. Só queria lembrar isso aos nobres pares e não vou segurar ninguém não. Sei que tem todo mundo aí apressado, com muitas reuniões, e isso é muito bom. Precisamos mostrar a Jundiaí o que temos a oferecer ainda. Senhora Presidente, vereadora Ana Tonelli, não vou usar os meus minutos não, teria mais 7 minutos, bastante coisa a passar, mas como sou o único escalado hoje para falar, que não havia abrido mão da fala, já estou encerrando.
Obrigado, senhora presidente, vereadora Ana Tonelli. Muito bem, vereador Enivaldo. Registramos neste fim de sessão também a presença do Eusébio, lá da CELME, grande incentivador, um batalhador. Eu diria que é o diretor de tudo aquilo que acontece lá, aqueles cursos maravilhosos que muita gente não conhece, a CELME. E um convite para que as pessoas se dirijam até lá, desde cursos de memorização. Achei lindo o dia que fui até lá. Muito obrigada, então, ao Eusébio pelo comparecimento aqui em Quipésia no final, mas veio nos prestigiar aqui nesta 165ª sessão. E não há mais oradores inscritos, então eu peço aos senhores vereadores que registrem a presença para que a gente possa encerrar a sessão de hoje. Com 11 senhores vereadores presentes e 5 ausências e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.